Vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar a energia potencial elétrica e o potencial elétrico, e vocês vão ver que dá um pouco de confusão na cabeça, porque as fórmulas são muito parecidas com as fórmulas da semana passada, que são o campo elétrico e a força elétrica. Então, no final, eu vou fazer uma tabelinha para a gente poder organizar tudo melhor na cabeça, tá? E vou focar mais na aula de hoje, no final, que vai ser o trabalho e a fórmula do Edu, a superfície equipotencial, que é o que é mais cobrado de vocês, tá? Hoje é como se fosse assim, ó, nós vamos entrar no que é a base da eletrodinâmica. Por isso que é importante essa aula, porque a gente vai estudar o potencial, tipo, quando você olha na tomada 220 ou 110, o que você está lendo ali é a tensão, que é a DDP, diferença de potencial elétrico que tem na sua tomada para que você carregue alguma coisa, liga a sua geladeira, é isso que você está lendo ali. Então, nós vamos estudar isso hoje, tá? E é o potencial elétrico que dá para as cargas elétricas a vontade de se movimentarem numa determinada região. Então, por isso que é importante a gente entender. Ó, eu preciso te ensinar essa energia potencial elétrica porque é com base nela que se define o potencial, que é o que a gente estava falando até agora, que é medido em volts. Então, a ideia é assim, ó. Quando você tem numa região uma carga quesão geradora, e perto dela você coloca uma carguinha de prova, então essa daqui grandona representa o nosso quesão. E a pequenininha representa o quesinho, certo? Elas têm uma distância D entre si. E pelo fato de ser possível, então imagina, você coloca as duas assim e fica segurando. A hora que você soltar, num passe de mágicas, a carga quesinho, nesse caso, vai começar a se aproximar da carga quesão. Não é verdade? Tipo, num passe de mágicas. É a mesma coisa que se eu tô aqui, ó, a hora que eu soltar esse pincel, magicamente ele começa a cair. Eu não fiz nada, ele só caiu. Então, essa situação é uma situação em que você tem o potencial de fazer algo útil. Então, se eu seguro alguma coisa aqui, e ela pode se movimentar por estar num campo gravitacional, eu tenho aqui uma energia potencial gravitacional armazenada nessa situação, certo? Que pode ser útil. E pelo fato de você ter, então, fixo um quesão e um quesinho pertinho, e se você soltar, pelo fato do quesinho estar inserido num campo elétrico, ele simplesmente ser atraído pelo quesão significa que ali nessa situação existe armazenada uma energia potencial elétrica, entendeu? Então, toda vez que você lê energia potencial, é uma situação que está armazenando energia, igual a energia potencial elástica. Eu pego um carrinho de fricção e puxo. Ele tem uma mola que é assim helicoidal, quando ele está relaxado, a mola está relaxada. Quando você puxa, ela fica toda apertadinha. Então, quando você segura aqui, ó, a mola está apertadinha, ela tem energia potencial elástica. Ela pode ser útil. Quando você solta o carrinho, magicamente começa a se movimentar. Então, essa é a ideia dessa tal de energia potencial. Até agora a gente já aprendeu a gravitacional, a elástica e agora eu estou te ensinando a elétrica, certo? Perceba que para que ela exista, você tem que ter duas cargas, certo? Tem que ter a carga geradora e tem que ter a carga de prova. Se só existir a carga geradora, tipo, isso daqui vai ser zero, não existe energia potencial elétrica, tá? Então, vou anotar isso, ó. É necessário que existam quesão e quesinho. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Energia. Energia é uma grandeza escalar ou vetorial? Escalar. É uma grandeza escalar. Graças a Deus, você não vai ter que pôr um vetor, nem nada. O que você precisa focar ali, que é uma questão importante se você analisar, é que tá vendo que não tem módulo? Não tem módulo.
Então, pensa comigo que essa energia ela pode ser positiva ou negativa. Aí vamos pensar nas duas possibilidades, ó. A energia potencial sendo positiva e a energia potencial sendo negativa. Sobre os sinais dela. Ó. Agora vocês têm que raciocinar comigo. Para que ela seja positiva, ou o Qzão e o Qzinho são positivos, não é? Quer ficar mais com mais dá mais. Ou o Qzão e o Qzinho são negativos, que vai ficar menos com menos dá mais, certo? Então, para que ela seja positiva, Qzão e Qzinho possuem o mesmo sinal. E já que eles possuem o mesmo sinal, a tendência vai ser de atração ou repulsão entre eles? Repulsão. E a tendência de repulsão. Ó, não cai muito fazer essa conta, porque já que eles vão pedir para você fazer essa conta, eles vão mandar você fazer conta com vetor. Força e campo, que é bem parecido com essa conta. O que você tem que saber mais são esses conceitos que estão por trás da energia, tá? Por isso que eu tô aqui discutindo isso com vocês. Aí vamos pensar assim, ó. Quando que essa energia potencial vai ser negativa? Ó, ela vai ser negativa quando as duas cargas, que são a geradora e a de prova, possuírem sentidos diferentes, sinais diferentes, não é? Ou o Qzão positivo e o Qzinho negativo, como esse caso, ou o inverso, esse é negativo e o de prova positivo. Então, para ela ser menor que zero, Qzão e Qzinho possuem sinais opostos e a tendência de atração. Tudo isso eu quero que você pense comigo que você não precisa decorar. É coisa que você já sabe. Lá do início da eletrostática a gente já falava. Olha, cargas de mesmos sinais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Só que ele pode, jogar essa informação para você no contexto da energia potencial. Então, o mais comum é ele te dar essa fórmula aqui, ó, e começar a perguntar sobre esse tipo de conceito, tá bom? Para que você coloque à prova tudo que você já aprendeu. Entendeu? Então, ela é uma energia que é medida em joules e ela chama energia potencial elétrica. Eu não vou fazer um exercício ainda, eu quero que a gente foque aqui em entender o que é o potencial elétrico também. Eu faço um paralelo entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Por quê? Porque já que eu vou dividir pela carga, imagina dividir isso daqui pelo Qzinho. O Qzinho vai sumir. Nós vamos fazer essa conta ainda na carga pontual. Então, ele depende só de K, Q e D. Então, seria assim, ó. Mesmo que eu não tenha essa carga, esse ponto, um ponto qualquer ao redor de uma carga geradora, ele tem o potencial de fazer com que alguma coisa se movimente ali dentro. Só isso. É só isso. Eu tento fazer um paralelo assim. Imagina agora que nós estamos chegando nessa parte. A mangueira do quintal, que tá ali fora. Aquela mangueira verde. Todo mundo já teve em casa, sabe? Ela tá enroladinha assim, perto da torneira. Certo? Na mangueira verde tem água parada, sempre tem uma aguinha que ficou lá da última vez que a pessoa usou. Aí então a água tá lá, ela não se movimenta porque ela não sente vontade, não tem diferença de pressão. Então eu tento fazer esse paralelo entre o potencial e a pressão da mangueira, porque a hora que você liga a torneira é como se vem uma água que vai empurrar água que está parada na mangueira e aí ela vai embora para a atmosfera, porque a pressão atmosférica que está na saída é mais baixa do que a pressão lá na entrada da mangueira, certo?
Então a ideia é isso. Esse tal de potencial é quem vai fazer as cargas se movimentarem. Por conta delas perceberem que em um lugar é mais livre para elas ficarem, em um lugar é mais apertado, elas vão querer se movimentar numa região em que haja uma diferença de potencial. Então é igual a água parada, como se fossem os elétrons num fio condutor retilíneo. Tem um fio aqui. O fio, ele tem um monte de elétron, porque ele é matéria, ele tem um monte de elétron. Se você não ligar na tomada, o elétron não vai se movimentar. Então é como se você pensasse, os dois botõezinhos da tomada ali, um é 0, o outro é 110. Quando o elétron percebe essa diferença de potencial, ele fala, opa, aqui é mais apertado e lá é mais livre, vou me movimentar. É igual a água da torneira, tá? Que ela vai perceber, perto da torneira é mais apertado e na saída é mais livre. Então vamos se movimentar. E aí, tipo, quem tá mais perto da torneira vai sentir isso mais rápido, vai começar a empurrar a galera. É exatamente o que acontece no fio. Quem tá mais perto dessas tensões assim elevadas, sente essa vontade de se movimentar. E aí um empurra o outro, desde a hidrelétrica até a nossa casa. Eles vão se empurrando na matéria até chegar aqui, essa corrente. Deu para entender? Então, tipo, é meio que isso que ele está representando aqui. Eu cheguei na unidade de medida volts, que é o que a gente vai usar muito tempo ainda nas nossas matérias de eletrodinâmica, tá? Então, pensa que é ele quem gera a vontade das cargas se movimentarem ao longo de alguma coisa, certo? Por definição, você divide energia potencial pela carga de prova. Então, eu preciso te dizer que, de novo, se ela deriva de uma grandeza escalar, o potencial é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. Que, de novo, pode ser positiva ou pode ser negativa, nós vamos ver, tá? Então, ó, vamos pensar aqui. Numa carga pontiforme, o potencial será dado por 2 pontos. Eu não comentei aqui, ó, mas quando você divide energia por carga, você divide joules por coulombs, e aí isso recebe uma unidade nova, que é o volt. Vzinho, volts, tá? Então, se eu for pensar numa carga pontiforme, que seria isso daqui, ó, um Qzão. Como que eu vou calcular o potencial elétrico que ele gera ao redor dele, em grandeza escalar? Vou partir dessa formuleta aqui de cima, ó. Eu sei que o potencial é a energia potencial dividida pela carga de prova. Então, eu vou substituir aquela energia potencial elétrica no numerador, ó. Fica assim. K, Qzão, Qzinho sobre D, tudo dividido por Qzinho, não é? Daí dá para cortar o Qzinho de cima com o Qzinho de baixo. E no final das contas você encontra essa formulinha. K, Q sobre D. De novo, tá vendo que aí não tem o módulo? Não tem o módulo. Se não tem o módulo, é porque o potencial pode ser positivo e pode ser negativo. Igual a energia potencial. Só que aqui é mais simples, porque pensa assim, ó, o K é sempre 9/10 a nona. A distância é sempre uma distância positiva. Então, ele só depende do sinal da carga geradora, tá? Então, nós podemos pensar assim, ó. Se Q é maior que 0, o VP também é maior que 0. E se o Q é menor que 0, o VP é menor que 0. Nós vamos fazer exercícios, isso vai ficar mais claro na sua mente, tá? Ó,
O exercitar 1 diz assim: no vácuo, as cargas Q e menos Q são colocadas nos pontos B e C da figura. Aí você tem essa imagem lá e nela adiciona um pontinho A. Sendo K0 a constante eletrostática do vácuo, podemos afirmar que o potencial elétrico no ponto A em relação ao infinito é dado por... Então, eu tenho que achar o potencial elétrico em A em relação ao infinito. Então, o que nós temos que entender é assim, ó. Aqui tem bastante conceito envolvido. Tipo, o ponto A é esse daqui. Ele está a 3 metros de uma carga Q positiva e a 4 metros de uma carga Q negativa. O infinito é, idealmente, um lugar muito distante disso, né? Então, em relação à distância que A tem dessas duas cargas, do infinito é uma distância, tipo, inimaginável. Milhares e milhares de quilômetros. Então, entende-se que no espaço inteiro hajam essas duas cargas apenas. Então, numa região muito, muito, muito longe daqui, o potencial vai ser zero. Porque pensa comigo, ó, o potencial é inversamente proporcional à distância. Igualzinho o campo. Então, se o delator é a carga, o Fábio está sentindo o potencial como se ele fosse, sei lá, o ponto A. Então, o delator é o ponto C e o Fábio é o ponto A. Estão pertinho. Agora, a pessoa que mora lá no Selmy Day não sente nada do que o Fábio está sentindo. Muito, muito longe. Então, quando ele fala assim, em relação ao infinito, seria em relação a um lugar muito, muito, muito longe, que o potencial vai ser zero, tá? Aí, o que eu quero que vocês entendam aqui é que, ó, esse ponto A, então, ele está na região de influência, tanto da carga que está em B, quanto da carga que está em C. A nossa vontade, assim, eu pelo menos acho que a sua vontade é começar a fazer vetor. Pegar a régua e começar a fazer seta aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente acabou de escrever que o potencial é uma grandeza escalar. E quando eu somo escalar, eu somo tipo 5 mais 8. Sem pensar direção, sentido, nem nada. É assim que nós vamos somar aqui, tá? Então, eu tenho que pensar que já que o ponto A está na região de influência da carga em B e da carga em C, a nossa lógica é fazer... Ah, e além disso, como ele põe esses 3, 4, você já logo quer fazer um 3, 4, 5, você vai fazendo Pitágoras, que não sei o quê. Não é isso que nós vamos fazer. Ele faz de propósito. Então, você tem que pensar assim, ó, que o potencial em A vai ser a soma simples do potencial da carga positiva com o potencial da carga negativa. Sominha de escalar, tá bom? Sominha tranquila. Aí, então, eu substituo na formulinha aqui, ó, KQ sobre D, certo? Sem o módulo. K, ele disse para nós usarmos a letra K0, tá? Então, vou colocar a carga aqui, ó, que eu tô pensando, o Qzão tá no ponto B. E a distância entre o Qzão e o ponto A é de 3 metros. Então, coloco 3. Só. Mais K0 de novo. Aqui, ó, vamos pensar nessa carga agora. Menos Q. Eu não ponho módulo. Eu vou colocar, então, menos Q sobre... Qual que é a distância entre C e o ponto A? 4. É isso que nós vamos fazer. Fazer o MMC entre 3 e 4, então, vai ficar assim, ó. O MMC entre 3 e 4 é 12. Aí eu faço 12 por 3 dá 4. Então, aqui sobra 4. K0, Q. Menos, vou colocar aqui na frente. 12 por 4 dá 3. Fica 3... K0, Q, e para terminar, 4 menos 3 dá mais 1, K0, Q, sobre 12. Vamos ver como estão as alternativas? E de elefante. Era isso que era para fazer. Percebeu a diferença em lidar com uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, certo?
Então, por isso que nós vamos fazer essa tabelinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, força elétrica. Vamos fazer assim, ó, resumindo. Ó, vamos pensar juntos. Alguém se lembra da fórmula da força elétrica? Era aquela assim, ó, em módulo K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D quadrado. Lembra dessa formulinha da aula passada? Lembro. Chique. Tem módulo. Você acha que essa grandeza é escalar ou vetorial? Vetorial. Força. Toda força é vetorial. Então, grandeza vetorial. E qual é a unidade de medida de força no global? Newtons. Isso ajuda bastante, viu, gente? Se você fica em dúvida, tenta olhar a unidade de medida. Ajuda muito, porque cada uma tem o seu, né? Cada grandeza tem a sua unidade de medida. Tá. Daí vamos focar no próximo. Campo elétrico. Campo elétrico tem qual formulinha? É o força que entra. É igual a força elétrica, só que você faz K, módulo de Q, sobre D quadrado. Não tem o Q2, só tem uma carga, a carga geradora do campo. É o que a gente fez no plantão. Unidade de medida de campo é o quê? Newtons por Coulomb, né? Que ele vai ter força sobre carga, por isso que vira Newtons por Coulomb. E ele é uma grandeza, como vocês já viram hoje, vetorial. Ele tem direção e tem sentido, certo? Agora, energia potencial elétrica é o que nós vimos no começo da aula de hoje. Ela é calculada assim, ó. Energia potencial K, Qzinho sobre D. Unidade de medida, joules. Grandeza escalar. Não tem um módulo. Pode ser positiva e pode ser negativa, certo? E potencial é o VP. K, Q sobre D. Unidade de medida do VP, que é bonitinho, volts. Grandeza escalar. Ficou confuso ou deu para pegar? E uma coisa que eu gosto muito de a gente pensar juntos, por conta de os exercícios pedirem bastante, é que quando você olha isso assim com a calma no seu coração, você pode perceber que força e energia tem duas cargas envolvidas na fórmula, tá vendo? No caso aqui, Q1 e Q2, e da energia Qzão e Qzinho. Então, para existir força e energia, a gente precisa de duas cargas. Uma geradora e uma de prova, normalmente. Só que, para existir campo e potencial, eu só preciso de uma carga. Tá vendo que tem na fórmula uma carga só? Só preciso de uma carga. E aí, você já tem uma região de influência, que aqui é medida na forma vetorial e lá na forma escalar. Perceba que as duas que são escalares, o Dzinho não tem o elevado ao quadrado. E nas duas que são vetoriais, o desenho tem o elevado ao quadrado. Então, tudo isso é para você ir mastigando no seu cérebro, tirando todo o suco que existe nele, tá? Porque é bastante formulinha parecida.